Olá pessoal, olá terceiro ano. Vamos começar mais uma semana de atividades, tá certo? E hoje teremos a nossa aula de português. Teremos, como todas as aulas, dois momentos, tá bom? Temos o nosso momento aula casa, que vamos falar sobre a interpretação de texto da página 38, que é o nosso texto 2. E esse texto, ele tem como título O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Vamos ler esse textinho e vamos fazer a interpretação de texto, tá certo? E a nossa aula escola, vamos falar sobre os números de sílabas na página 39. Então temos nossos dois momentos de aula, aula casa e aula escola. Vamos iniciar os nossos estudos da nossa videoaula com a nossa aula casa. Depois vamos falar sobre os nossos conteúdos que serão trabalhados na escola, tá certo? Bem, pessoal, vamos começar agora o nosso estudo sobre o texto aí da página 38. Bem, o nosso texto, ele é um textinho que conta a história e vamos conhecer essa história a partir da nossa leitura. Então, como sempre falo para vocês, é importante a leitura desse texto, conhecer o nosso texto para depois fazermos a atividade. Bem, logo no início desse nosso texto 2, existe uma pergunta. Observe o título e a ilustração que acompanham o texto. Você consegue imaginar qual a história o texto vai contar? Então, a partir do nosso título e a partir da imagem que tem nesse título, conseguimos imaginar, perceber, entender o que é que o nosso texto fala? Primeiro, o nosso título é O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Percebemos o que a partir do nosso título? O que é que esse título pode dizer? Então é isso que a gente tem que pensar, tá bom? E a ilustração é essa imagem que está presente antes do nosso texto. Então vocês observam essa imagem e pensam aí o que é que vocês acham que a nossa história ela vai contar. Bem, o nosso título ele fala sobre dois ratos, como mostra aqui na nossa imagem. Só que esses dois ratos são de locais diferentes, um do campo e um da cidade. Então esse texto vai falar sobre os nossos ratinhos. Então, para saber o que esse texto fala, é necessário ler, tá certo? Eu já fiz a minha leitura. Então, para vocês conhecerem o texto de vocês, é muito importante fazer a leitura desse texto e conhecer o que é que essa história ela fala. Então, vocês pausam o nosso vídeo e fazem essa leitura para conhecer esse texto, tá certo? Bem, após essa leitura, esse texto ele é uma fábula. E o que é uma fábula, pessoal? Uma fábula é um texto com personagens animais que tem algum ensinamento. Ele ensina alguma coisa para quem está lendo esse texto, tá certo? Que conta a aventura de dois ratos, um da cidade e o outro do campo. E nessa história conta alguma coisa que eles foram fazer e que, de alguma forma, eles tiveram algum ensinamento. Porque no final do nosso texto tem moral da história. Mais vale magro no mato que gordo na boca de gato. Então, o nosso texto, ele conta uma história desses dois ratos que tiveram algum ensinamento com algo que aconteceu. Então, para vocês saberem o que foi isso que aconteceu, vocês precisam ler, fazer a leitura, conhecer o nosso texto. Então, por isso que eu sempre deixo a leitura para vocês. Eu não faço a leitura aqui com vocês, porque é importante esse estímulo da leitura, de vocês lerem e tentarem entender o que é que o nosso texto fala. Então, é muito importante essa leitura do texto, tá certo? E como já disse, trata-se de uma fábula. E por que que essa fábula traz esse ensinamento? Mais vale magro no mato do que gordo na boca de gato. Por que esse nosso texto, essa nossa fábula fala isso? Então é importante essa leitura, tá certo? E após a leitura, vocês vão fazer a nossa atividade aí na página 38, que é o Conhecendo o Texto. E o que é o Conhecendo o Texto? É tirar informações do nosso texto, do que foi dito, tá certo? E sempre são perguntas que falam sobre o nosso texto. São informações tiradas do texto. São coisas que entendemos do nosso texto, tá certo? Bem, vocês vão procurar aí no dicionário os significados de algumas palavras
que vocês não conhecem. Então, vocês vão analisar no nosso texto palavras que vocês não conhecem e vão fazer essa pesquisa. E deve ser anotada no caderno de vocês. Vocês vão falar sobre os personagens que tem na nossa história, do que foi que aconteceu na nossa fábula, o motivo de que os ratos se assustaram. Vocês vão contar fatos nas questões, vão contar coisas que aconteceram no nosso texto. Então, por isso que é importante a leitura e a compreensão de vocês. E isso chamamos de interpretação, que é interpretar e entender o que o nosso texto está falando. E fazer essa atividade contando todos esses fatos. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula, caso, é sobre a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. E vocês vão fazer a interpretação desse texto. Certo, pessoal? Então, agora vamos para o nosso segundo momento, que é a nossa aula escola. Por que temos esse momento de aula escola? Porque alguns alunos não estão 100% online, não estão participando 100% das nossas aulas. E são aqueles alunos que ficam todos os dias em casa. Então, essa aula é para esses alunos que estão em casa. Quem vai para a escola não precisa assistir esse momento aula escola, porque este conteúdo explicarei para vocês na sala, tá certo? Bem, pessoal, então nosso estudo de hoje será sobre número de sílabas. E o que é isso, número de sílabas? É quando temos a nossa palavra e separamos ela por sílabas, né? Como aqui a palavra panela. A nossa palavra panela, quando vamos dividir, quando vamos falar ela bem devagarinho por suas famílias silábicas, fazemos 3 pausas. Panela. Panela. Então, quando vamos separar a nossa palavra panela, separamos elas em 3 grupos de sílabas, tá certo? O grupinho do pá, P com A. O grupinho do né, N com E. E a família, o grupinho do lá, L com a vogal A. Então, isso significa o número, a quantidade de sílabas que estamos utilizando. Nesse caso, a nossa palavra panela, ela tem 3 sílabas, tá certo? 3 sílabas. Então, quando a nossa palavra ela tem 3 sílabas, chamamos ela de trissílaba. Chamamos ela de trissílaba porque ela tem 3 sílabas. Para escrever a nossa palavra, utilizamos 3 sílabas. E existem outras formas também de separar. Quando a nossa palavra ela só tem uma sílaba, chamamos ela de monossílaba, quando tem uma sílaba. Dissílaba, quando tem 2 sílabas, tá certo? 2 grupinhos de famílias silábicas. Trissílaba, 3 sílabas. 1, 2, 3. 3 grupinhos de sílabas, tá certo? Polissílaba é quando temos 4 ou mais sílabas. Vou trazer para vocês um exemplo de cada uma dessas palavras, para vocês entenderem perfeitamente o que são essas sílabas. 3 exemplos de palavras para podermos classificar. Temos a palavra jardim. Quando vamos separar a nossa palavra jardim, vamos pela nossa fala. Jardim. Temos 2, batemos palmas ou abrimos a nossa boca 2 vezes. Então, aqui temos 2 sílabas. Então, a nossa classificação da palavra é dissílaba. Então, essa nossa palavra ela é uma palavra dissílaba, porque temos 2 sílabas. A palavra pé. Pé, eu só abro minha boca uma vez. Então, ela é uma palavra monossílaba, porque abrimos a nossa boca apenas uma vez. Então, ela é uma sílaba, ela só tem uma sílaba na sua escrita, na sua fala, tá certo? Gelatina. Gelatina. Abrimos a nossa boca 4 vezes, sabe? Já estudamos que quando abrimos a nossa boca 4 ou mais vezes, a nossa palavra ela é classificada como polissílaba. Então, gelatina é uma palavra polissílaba, porque ela tem 4 separações. Gelatina, tá certo? Então, para classificar
identificar as nossas palavras. Para dizer o número de sílabas que ela tem, precisamos separar e identificar se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, certo? Tudo vai de acordo com as nossas regrinhas, que está aí na página 39, tá certo? Então é importante sempre fazer a leitura. Nossa atividade da escola será esse aprendendo um pouco mais, tá certo? Que vamos revisar alguns conteúdos que já estudamos e vamos até aqui a página 40, que vamos fazer essa atividade de números de sílabas, como acabei de explicar. Então, bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Um cheiro para vocês, meus amores. Tchau!